Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Dona Maria, de 72 anos, toma um comprimido todos os dias em jejum há mais de 15 anos. Nunca mais pensou nele. Nunca mais ninguém lhe perguntou se ainda fazia sentido e porque há medicamentos que, quando se começam, parecem ser para sempre. Mas e se não forem? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Caros colegas, hoje vamos falar de um tema muito frequente na prática clínica e ao mesmo tempo pouco questionado: a levotiroxina e o tratamento do hipotireoidismo. A levotiroxina é um dos medicamentos mais prescritos em todo o mundo e que muitas vezes, quando se começa, fica para sempre. Mas será que tem mesmo de ser assim? Será que temos doentes com hipotireoidismo transitório que depois até ficam eutireoideus sem necessidade de tratamento? Será que temos doentes com hipotireoidismo subclínico a fazer tratamento crónico desnecessário? Pois bem, este tema vem a respeito de um estudo muito recente, publicado esta semana na JAMA, em concreto no dia 6 de abril, que colocou uma questão muito simples, mas extremamente relevante. Qual a proporção de adultos com 60 ou mais anos de idade que conseguem suspender a levotiroxina mantendo uma função tiroideia adequada? Ou seja, quantos destes doentes estão potencialmente medicados sem necessidade? Trata-se de um estudo prospectivo, realizado em cuidados de saúde primários nos Países Baixos e que envolveu ao todo 58 unidades de cuidados de saúde primários. Incluiu adultos com 60 ou mais anos de idade a tomar a mesma dose de levotiroxina há pelo menos um ano, desde que essa dose fosse menor ou igual a 150 microgramas e que tivessem uma TSH inferior a 10. Foram excluídos doentes com hipotireoidismo claramente definido e irreversível, doentes previamente submetidos a tiroidectomia, doentes submetidos a iodo radioativo ou outras causas secundárias de hipotireoidismo. O desenho é interessante, mas também importante de perceber, ou seja, aqui não houve um grupo de controlo, foi um estudo de um braço único e foi um estudo open label, ou seja, um estudo aberto. E, no fundo, todos os participantes entraram num protocolo de redução gradual de dose. A intervenção consistiu então numa redução faseada da levotiroxina, em que foram sendo implementadas reduções progressivas de dose em intervalos de pelo menos 6 semanas e com avaliação laboratorial e clínica em cada etapa. A redução da dose só avançava se a TSH se mantivesse inferior a 10, a T4 livre estivesse dentro do normal e perante a ausência de sintomas relevantes, ou seja, queixas que os pacientes pudessem apresentar. Este aspecto deste desenho metodológico é importante, ou seja, não foi uma suspensão abrupta da levotiroxina, foi um processo controlado ao longo do tempo e podemos dizer muito próximo daquilo que é a prática real em medicina geral familiar. Vamos então ao essencial dos resultados. Foram incluídos no estudo 370 doentes com idade mediana de cerca de 70 anos e, ao fim de um ano, 25,7% conseguiram suspender completamente a levotiroxina, mantendo a TSH inferior a 10 e uma T4 livre normal. Ou seja, cerca de 1 em cada 4 pacientes conseguiu interromper a levotiroxina. Mas há um dado ainda mais relevante, é que nos participantes do estudo que estavam a fazer uma dose inferior ou igual a 50 microgramas por dia, 64% conseguiram suspender o fármaco, ou seja, aqui mais de metade. Um outro ponto importante, não houve alterações clinicamente relevantes na qualidade de vida dos pacientes que reduziram a dose da levotiroxina e os sintomas foram mais frequentes naqueles que não conseguiram suspender. Em termos de segurança, não houve eventos adversos graves relacionados com esta intervenção.
Então, do ponto de vista de interpretação destes resultados, o que é que isto nos diz? No fundo, isto diz-nos que uma proporção significativa de doentes idosos pode não precisar de levotiroxina a longo prazo, especialmente aqueles com doses mais baixas. E levanta uma hipótese muito forte. Muitos destes tratamentos podem ter sido iniciados em situações transitórias ou em hipotiroidismo subclínico que, entretanto, resolveu. Vale a pena recordar aqui o episódio 259 do nosso podcast, o episódio com o título Os valores normais da tiroide deveriam mudar, e que apontava precisamente no sentido de os valores normais da TSH aumentarem com a idade. E precisamente para o facto de podermos estar a sobretratar ou a tratar desnecessariamente alguns doentes idosos. E sublinhar que aqui o limiar usado para a TSH neste estudo foi de 10, ou seja, um limiar superior àquele que normalmente nós consideramos o normal, e desde que a T4 livre estivesse normal, no fundo isso era considerado um hipotiroidismo subclínico e, portanto, permitiu a redução da dose nestes pacientes. Há aqui um aspecto também a termos em consideração neste estudo: o follow-up foi de cerca de 1 ano, e, portanto, nós não sabemos depois a durabilidade desta suspensão a longo prazo, se a situação clínica se mantém, e será importante, no fundo, manter aqui algum follow-up destes pacientes, mesmo para além desse período de tempo. De um ponto de vista de implicações para a nossa prática clínica, eu penso que a mensagem prática é muito relevante e se calhar devemos reavaliar regularmente a necessidade de levotiroxina, sobretudo nos nossos pacientes com mais idade. E há subgrupos dos nossos pacientes onde faz mais sentido considerar então uma redução. Pacientes submetidos a doses baixas de levotiroxina, pacientes com TSH estável há anos e pacientes com uma indicação pouco clara deste tratamento. A suspensão, mesmo assim, quando a iniciarmos, deve ser gradual, deve ser monitorizada e sempre partilhada também com o nosso paciente, e explicarmos a eventual necessidade no futuro de voltarmos a aumentar a dose ou de voltar a introduzir o medicamento. Este estudo certamente que nos obriga a questionar uma prática clínica que está muito enraizada, mas talvez devêssemos perguntar mais vezes: este nosso paciente, será que ainda precisa deste tratamento? Porque às vezes o melhor tratamento que podemos oferecer é aquele que decidimos parar. Caros colegas, espero que este episódio tenha sido útil. Se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.